Eu nasci em Fazenda Nova, Goiás. Sou goiano nato, né? E vim para cá criança, né? Na verdade, sou um tocantinense nato, né? Um juarinense, criado ali na região de Juarina, na beira do Araguaia, onde fiz muitos amigos. Sou um cara de uma infância talvez humilde, mas muito querida pelos meus pais. Meus pais são Antônio José da Silva, já falecido, né? Meu pai faleceu em 2010, então, assim, foi um baque muito grande para mim perder meu pai ainda jovem, né? Porque hoje meu pai me faz muita falta. E filho de Maria Edith da Silva, uma guerreira que cuidou de nós na nossa infância, porque meu pai era um aventureiro garimpeiro, né, de Serra Pelada. Então, assim, a gente foi criado praticamente a nossa juventude, a nossa criancice com a minha mãe. Mas, assim, com muito carinho, com muito jeito. Minha mãe sempre puxava a orelha. De Juarina, a gente teve essa infância lá, criado lá em Juarina. E depois, já com o tempo, eu tive um convite para vir para Colinas. Tava uma dificuldade imensa lá, puxando leite, mexendo com leite, aquela dificuldade, sem apoio nenhum, porque na região não tem a mecânica, né? Então era muito difícil realmente trabalhar por lá. E aí a gente resolveu, eu vim até pelo convite do Lázaro Merrick, uma pessoa que me deu bastante apoio quando eu cheguei em Colinas, e que eu sou grato a ele. E comecei ali em Colinas, trabalhando de carro de som, né? Por isso eu me chamo Júnior do Som, tem esse apelido aí, carinhoso pelos companheiros, que me deu muita alegria, muito, como se diz, um prazer imenso de ter trabalhado e começado ali de carro de som. E aí eu peguei e tive a oportunidade também de estar trabalhando no som, e logo após teve um movimento aí que nós criamos a Associação dos Carros de Som, onde eu fui o presidente dos carros de som por mais de 8 anos. E isso me deu muita alegria, né? E comecei a trabalhar, a crescer trabalhando no carro de som. Foi logo as empresas maiores foi tendo um carinho pela gente, chamando mais para trabalhar, né? E a gente foi crescendo com o comércio, crescendo a dia após dia. Eu troquei os carros, logo depois comprei mais outra caminhonete e as coisas veio dando certo, né? Então Colinas para mim foi uma cidade que me acolheu, que me fez bem. Eu já tenho 26 anos de Colinas, né? Então é uma cidade onde eu fui abraçado pelos comerciantes, pelos companheiros, e isso eu devo muito a eles. Então, assim, sou grato a Colinas. Olha, meu casamento veio na época do pãozinho mesmo, sabe? Pãozinho seco, aquela coisa bem difícil. Foi na época que eu conheci minha esposa. O nosso namoro foi assim, meio que 60 dias e já estávamos juntos, sabe? E aí veio a Andressinha, né? E nos deu muita alegria, nos dá muita alegria. Então, assim, a minha esposa me ajudou bastante nesse período de dificuldade. Ela trabalhava como caixa no São Judas Tadeu e praticamente era ela que bancava a casa, bancava tudo, sim, na parte de despesa, para a gente
tá pagando aluguel e trabalhando para construir nosso lugarzinho, né? Eu trabalhei no São João há 10 anos e, e a gente começou de baixo, até construir o que a gente tem hoje. Temos a nossa família, temos a nossa casa. Nós começou ali com um fogãozinho e lavando roupa à noite, que ela chegava à noite. Então, assim, uma coisa bastante agoniada, mas bastante amorosa, sabe? Ela fazia com carinho, com jeito, sempre me apoiando em tudo. Tudo que eu fazia, ela me dava apoio. Então, assim, a gente teve esse lado, eu tive esse apoio da minha esposa, que me fez crescer. Uma alegria, meus filhos. Meu pai é um cara que eu me espelho muito, né? É minha inspiração, um cara trabalhador que sempre mantém a família unida, um cara que sempre deixa o lar mais feliz, mais alegre. E eu sou muito grato por ter ele na minha vida, né? Sem ele eu não seria nada. Para resumir uma palavra, meu pai é tudo para mim. É o meu grande amor, é o meu exemplo, o meu herói. E eu sou muito grata a Deus por viver tudo isso com ele, todas as maravilhas de Deus. E ele é um homem de fé, ele é um homem parceiro, é um homem que eu admiro como pai, como pessoa, como amigo, como esposo. E é um homem carinhoso, responsável, protetor. E eu sou muito feliz por ter ele na minha vida, agradeço a Deus por isso. E ele não mede esforços para conquistar aquilo que ele quer, principalmente para a família. Meu pai, ele é um exemplo de homem, um exemplo de... Ele é único, ele é admirável, eu admiro muito meu pai, me inspiro nele. Sou muito grata a Deus por isso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do legado dele e dizer que eu te amo muito, papai. Eu tô com saudade e o senhor representa tudo na minha vida, é o meu exemplo e a minha inspiração. E eu sou muito grata a Deus por me proporcionar viver momentos com você. Minha esposa, a família é tudo, é meu viver, é meu ar. O do Som, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um ótimo marido, um ótimo pai, nunca deixou faltar nada pra gente. Tudo que a gente quer, ele dá um jeito, se ele não tiver naquele momento, mas depois ele vai dar um jeito pra gente. Como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa, ele tem um coração enorme. Ele está sempre disposto a ajudar todo mundo, a quem precisa, aos amigos dele. Ele nunca deixa ninguém na mão. Eu ter minha casa, meu canto, meu lugar. Uma casa, ela te dá dignidade. Por isso, a gente sempre torce pelas pessoas mais humildes. Então, assim, aquelas pessoas que não têm casa, que não têm o seu cantinho. Esse é o sonho da gente, de poder estar ajudando para todos ter seu canto, sua casa. A morte do meu pai. Tristeza, muita tristeza. Olha, o porquê é igual eu falei lá atrás, né? É para estar dando mais qualidade de vida para quem precisa. É nesse intuito que eu entro na política, em pensar nas pessoas mais humildes, né? Em estar junto com essas pessoas, poder estar mais próximo, né? Isso é meu intuito. E também isso já vem de muitos tempos, né? De muitos anos, desde lá de trás, a gente é liderado aí e ajuda também na campanha, liderado ali pelo vereador Azia, né? Que já vem por 2 mandatos de vereador, e isso a gente acompanha esse mandato dele e sempre tinha esse espírito de político, né? De querer estar mais próximo da política para estar fazendo para aquelas pessoas mais humildes. E visitando uma obra do nosso pré-candidato Oliveira Andrade, eu tive o prazer, a honra, tive o convite do Leandro Coutinho, né, do presidente da Câmara,
para ir para o PSDB, para uma pré-candidatura a vice-prefeito, junto com o pré-candidato Oliveira Andrade. E isso me orgulhou muito, me deu muito prazer, me deu forças em saber que Oliveira Andrade é também igual eu, um cara que sempre gostou de estar próximo às pessoas humildes, de estar sempre defendendo essa causa e que a gente abraçou. Te dizer que vai acontecer, oh, Deus mandou te... Oliveirinha Andrade, na realidade, se chama Oliveira Pereira Mota. Eu sou natural de Guaraí, sou filho de José Ademar Alves Mota e Rosilda Pereira Evangelista Mota, e José Ademar é meu pai de criação. Meu pai biológico é João Oliveira. A minha infância, ela foi em Xinguara, né? Lá de Guaraí a gente foi para Xinguara e eu tive toda a infância, estudei, tive amigos. Fui embora de Xinguara já quando eu já tinha meus 15 anos de idade. Eu não conhecia meu pai biológico, que era o João Oliveira, e nesse período eu conheci. E aí eu tive a curiosidade de querer estar próximo dele, estar mais próximo dele. Na realidade foi uma mudança de vida para mim muito grande, porque meu pai em Xinguara era um pedreiro, e aí ele passou a ser vendedor de laranja na rodoviária, que eu também vendia. Guaraí, Que eu também vendia laranja para ele. E assim, foi uma infância muito difícil. Ele começou a vender laranja na rodoviária, isso também eu junto com meus irmãos, meu irmão Éder, que é o caçula, eu que sou o quinto filho de 6 filhos, não do casal. Minha mãe teve 4 filhos do primeiro casamento, ficou solteira, e nesse entretanto ela arrumou, teve um relacionamento, e foi onde nasceu eu, que foi com o João Oliveira, e teve um filho com o José Ademar. Com o passar do tempo eu descubro quem é meu pai, tenho vontade de estar próximo dele e vou até Guaraí. Vou morar em Guaraí. Em Guaraí eu passo lá um curto período de tempo, trabalhei no Atacadão Guarujá, estudei no Colégio Orquelina Torres, Anaídes Brito Miranda e terminei indo para Itacajá. Itacajá, na realidade, foi uma proposta de serviço que eu tive, mas eu me sentia muito só. Meu pai biológico, quando eu encontrei, não foi o que eu imaginei, e minha mãe no sul do Pará, e eu falei, rapaz, eu vou aventurar nessa cidade, que é Itacajá. Itacajá eu peguei, me lembro como se fosse hoje, saindo o ônibus, saí 2 horas, o ônibus de Guaraí, quando eu entrei estava cheio de índio. Só que eu já determinei na minha cabeça que eu iria para Itacajá, mas eu casaria em Itacajá. Eu já tinha essa visão que eu ia casar em Itacajá. Eu fui para lá dar aula de informática. E aí foi onde eu conheci a minha esposa, né? Que no tempo foi aluna minha. Foi tão engraçado a forma que eu abordei ela, porque ela era muito tímida e eu agradei dela. Eu falei assim, essa daqui vai ser a minha esposa. E aí eu falei se ela queria namorar comigo, ela levou um susto.
Aí ficou para dar a resposta na aula da quarta, ela não deu. Ficou para a resposta na aula da sexta, ela não deu. E eu falei, ó, Val, é o seguinte, se você realmente quiser namorar comigo, domingo você tem que passar aqui para ir para a igreja. Aí você passa aqui e bate na porta 7 horas. 6h59, deu 7 horas, ela bateu na porta. E nós saímos, já saí de mão dada com ela. Falei com ela que eu ia casar com ela e que meu primeiro filho seria homem. Né? Meu primeiro filho seria homem. Ela já assustou logo. Fui na casa do pai dela, lá encarei o rei logo na primeira. O nosso primeiro encontro foi na igreja. Nós fomos para a igreja, aí depois desse dia para cá nós começamos a namorar. Logo casamos em Itacajá. E aí terminou eu casamos com a Gilda, que ela é de Itacajá, né? Vou até convidar ela para estar aqui com a gente aqui, dona Gilda, aqui, que é a minha esposa, a mãe dos meus filhos. E quando eu casei, não diferente de um cara muito diferente dos outros caras, já casei com ela grávida. E aí nasceu meu primeiro filho, que é o Josué. Eu quero também que ele entre, que é meu primeiro filho, hoje também já está casado, está junto com a gente aqui. Para mim é um orgulho. E ele é natural de Itacajá, nasceu em Itacajá. Sempre é um pai brincalhão, na hora de falar sério sempre fala. Como um pai, ele é um homem muito bom. Ele sempre deu uma infância muito boa para nós. Nós viemos para Colinas. Teve um acontecido comigo em Itacajá e a gente teve que mudar. Quando esse aconteceu comigo em Itacajá, eu vi que Deus tinha uma missão para mim, mas não seria em Itacajá, e seria em outro município. Quando eu saí de Itacajá, o João Oliveira, que é meu pai biológico, ele me propôs voltar para Guaraí ou Gurupi. E eu falei, não, eu quero ir para Colinas do Tocantins. Eu não sei porquê, mas veio que eu queria vir para Colinas do Tocantins. Em Colinas, a Gilda já veio de Itacajá grávida do meu segundo filho, que é o João Oliveira. O João Oliveira que está hoje, a gente achava que ia ser o menor, hoje é o maior lá de casa hoje. O João Oliveira. Para mim, meu pai é uma pessoa muito especial para mim. Que é em homenagem a meu pai biológico, Josué, que é homenagem ao pai da Gilda, que é Josué Joaquim da Paixão. E o nome dele é Josué Joaquim da Paixão Neto. E com o passar do tempo eu comecei, algumas pessoas vão lembrar, eu vendendo melancia na rua, num caminhão, vendia melancia. Trabalhei na Rádio Líder FM, trabalhei na Boas Novas FM, trabalhei no Detran, trabalhei na Coletoria Estadual de Colinas. E aí veio o nosso terceiro filho. Inclusive eu falei assim, essa agora é mulher. E aí nós fomos lá para a porta do São Judas. Ficou eu, o Josué e o João. E a Gilda foi lá no Dr. Felipe, lá onde é o São Felipe. E ela vem de lá rindo. Aí eu falei, adivinha o que é? Eu falei, é mulher. Ela falou, não, é homem. Aí veio o José. O José é o nome do meu pai que me criou. José Ademar Alves Mota Neto. É meu terceiro filho. Ele é um homem muito especial para mim. Ele ajuda em tudo, nunca deixa faltar nada em casa. Puxa a orelha quando tem que puxar. Brincalhão nas horas de brincar. E com o passar do tempo, muito tempo se passou, eu pedi mais um filho, só que eu falei para Jesus, só que esse agora vai ser mulher. Ela foi meio resistente, e aí veio Labelle. Tem Labelle Oliveira Paixão. Eu falei, essa não é homenagem a nenhuma pessoa não, mas é homenagem a uma música, que é a minha rainha aqui, ó. Ela já tá com ciúme. Amo demais essa menina, hoje lá em casa. Ela que manda e desmanda. Eu gosto muito do meu pai e ele é meu amor, embora trabalhar. Né? Eu tenho o maior orgulho da minha família, o maior orgulho da minha esposa, amiga, parceira.
não diferente. Ela hoje trabalha no nosso lar e ela é quem cuida da gente, ela é quem cuida dos filhos, cuida da nossa casa, com muita dificuldade construímos uma casa. Agora estamos em outra construção, construindo um clube lá na Vila São João, que é com parcerias com amigos da gente, para a gente construir. E a gente vem trabalhando com os nossos filhos, montamos um negócio. Eu não queria os meus filhos parados. Para mim, que cada filho meu tinha que produzir alguma coisa. E aí a gente decidiu montar uma açaiteria. Inclusive é o nome de Girafa. As pessoas até perguntam, por que Girafa? Girafa porque ela tem uma visão que ninguém tem, só se for um pássaro. Então um animal terrestre não tem uma visão que uma girafa tem. Então eu coloquei, sonhei com essa girafa e eu coloquei. E hoje é referência no nosso bairro Santa Rosa, até de localização. E os meus meninos, tanto o João como o Zé, hoje é o que administra elas lá. O Josué estava junto também, mas hoje ele tem o próprio negócio dele. E assim a gente vai indo. Meus filhos são todos empreendedores. Lá em casa a única que não gera ainda nada ainda é a minha pequena. Mas com certeza vai gerar, porque meus filhos são empreendedores. Cada um deles, a gente quer que progrida, quer que cresça. Eu tenho uma visão progressista, que as pessoas têm que crescer e que as pessoas têm que ter a sua própria renda, para não depender de ninguém. Hoje, eles mesmos que compram a própria roupa, eles que compram as coisas deles, porque eles têm o seu próprio dinheiro. Eles produzem o dinheiro e eles têm o dinheiro deles. João Oliveira é um exemplo para mim de político, mas que eu achei que eu precisava, que ele poderia ter me ajudado mais. Eu te confesso que eu amo ele mesmo assim. Que ele é o cara que onde eu vou as pessoas falam dele para mim. Então não tem como esquecer, não tem como retirar da minha vida. Eu perdoo ele pelo que ele não pôde me ajudar, mas que Deus me deu coragem, determinação e fé para mim seguir minha vida, para me constituir minha família, para me constituir um grupo político, hoje em Colinas, que venha hoje trabalhar uma pré-candidatura. Então, assim, entre os altos e baixos ainda ele está em alta comigo. Mesmo sem ter me ajudado, eu herdo o sangue dele e herdo a coragem e a determinação dele. Então, João Oliveira tem um ponto positivo comigo. É meu pai biológico e eu herdei muita coisa dele. E isso para mim é a maior herança. Eu não preciso de dinheiro e nem nada, não. O sangue dele já me serve. A política de Colinas, na realidade, eu vim para cá, né, saí candidato a vereador, não tive êxito, tinha 3 anos só que tinha chegado na cidade. Hoje nós já estamos bem maduros na cidade, conhecidos. E quando a gente falou da candidatura a prefeito, muita gente, rapaz, o que é que esse cara quer? Quem é Oliveirinha na fila do pão? Muita gente fez galhofa da nossa candidatura, né? Falou, por que esse cara quer ser candidato? Na realidade, o nosso grupo, a candidatura era do Leandro Coutinho, meu parceiro e tudo, e aí ele determinou desistindo da candidatura. E eu ia ser candidato a vereador novamente. E com isso, o Leandro retornando para vereador, nós somos do mesmo grupo e isso dividiria. Talvez nem eu e nem ele poderia ganhar. E aí eu acordei um dia determinado a ser candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. Fui nos meus amigos, comuniquei, inclusive falei com o Vitor e com o Jeff, foram as 2 primeiras pessoas que eu falei, comunicando que seria, alguns viu como loucura, né? Viu como loucura, mas o poder é para os atrevidos, para as pessoas que têm coragem. Primeira coisa que você tem que ter é coragem, e coisa que não falta em mim é coragem, determinação e fé no que eu vou fazer. E aí foi 2 caras que tiveram pronto, não, estamos juntos. Inclusive eu até falava que
o Vitor seria o meu vice. Nós já tínhamos determinado, se nós não achássemos nenhuma pessoa, nós três tocava a campanha dessa forma. E eu achei assim dos caras, eles preparados de encarar, de entrar nesse projeto, que para uns louco e para outros determinado. Para mim é determinação e coragem. O nosso projeto é um projeto aonde cabe o cidadão de Colinas, cabe aquele que não teve oportunidade de ter, assim como a gente que não teve oportunidade, nós queremos ter. Quando o Oliveirinha me chamou para estar nesse projeto, para somar nesse projeto, eu não pensei duas vezes em não aceitar. E eu falei, Oliveirinha, eu estou firme com você. Por onde você estiver, eu vou estar. A coragem do Oliveirinha personifica esse projeto, né? Diferente de outras chapas. O intuito deles um é para eleger a esposa, a outra chapa é para eleger a filha, outra chapa de vice que é para eleger o sobrinho. A nossa preocupação é com o povo, é com o menos favorecido, é de quem realmente está precisando de projetos políticos, né? A gente vai discutir a governabilidade para essas pessoas. A oportunidade, nós queremos dar a oportunidade para as pessoas. E assim fizemos. Montamos nosso primeiro vídeo, o Jeff, o Vitor. Inicialmente era para ser só eu, mas terminei falando com eles e eles entrando, eles fizeram o vídeo junto comigo, o Jeff. E outra, o que mais nos surpreendeu foi que a gente tinha feito um roteiro e fez a coisa totalmente diferente. Eu nunca tinha visto um vídeo tão aceito como foi o vídeo nosso, da nossa pré-candidatura. As pessoas que rejeitam o grupo de Oliveirinha, eles estão na base política, que são contra a gente, que é natural. E eu perdoo essas pessoas, que eles têm que defender o salário delas. Agora, nós estamos sendo bem aceitos pela população, pelas pessoas menos favorecidas, porque a minha história, a nossa vida, parece muito com a história dessas pessoas que não tiveram oportunidade. E que nós, chegando, nós vamos dar a oportunidade para vocês. Assim como nós lutamos para chegar até aqui. O Washington Aires era presidente da Câmara. E a gente sempre aparecia por lá. E tudo, e eu sempre fui falar do alto. E eu acho que isso terminava incomodando algumas pessoas. E aí estava próximo já à disputa da presidência. E aí a gente começou a incentivar as pessoas, eu junto com o Leandro Coutinho, para sair outro candidato, se não fosse só o Washington, ia ser candidatura única. O Washington, dos 13 votos, ele tinha 11. Né? Ele tinha 11 votos, ficava de fora só apenas a Raimundinha e o Leandro Coutinho. E eu de peru lá, fazendo barulho. E aí uma manobra que eles fizeram lá, foram declarar voto para o Washington, eles rebeliaram lá o Azia, o Rony Farias, o Esdra, quem é o outro? E o Pacheco. E aí nós juntamos, de 2 votos foram para 6 votos. E aí o Leandro tomou a coordenação dessa campanha para presidente do presidente Pacheco. E nós conseguimos o 7º voto, virando em cima do Washington Aires. Quando nós conseguimos isso, eu tinha feito isso só para ajudar mesmo, sem nenhum intuito. O Pacheco terminou me dando a oportunidade na Câmara, né? Ficamos lá o período todo, trabalhamos. Eu só tenho a agradecer ao Pacheco pela oportunidade que ele me deu. E depois ele não conseguiu a reeleição e o Leandro foi reeleito e virou presidente. E o Leandro me deu a oportunidade de estar com ele, né? No primeiro ano, depois eu saí, eu estava trabalhando com o deputado Olinto Neto, que é meu líder também, é líder da vereadora Raimundinha, nós dois apoiamos ele. E também agradecer muito ao Leandro Coutinho pelas oportunidades que ele proporcionou para mim. Se tem uma coisa que o cidadão tem que ter, se chama gratidão. Se tem uma coisa que eu tenho, se chama gratidão. Eu tenho gratidão por quem me ajuda, entendendo? Eu tenho gratidão pelas pessoas que me ajudam. Então eu só tenho a agradecer essas pessoas, o Júnior Pacheco e o Leandro Coutinho, que me deram oportunidades para crescer. Então, dentro dessa linhagem aí, eu só tenho gratidão, a palavra de ordem. Na realidade, eu acho que eu já nasci com sangue da política. A partir do momento que eu
acredito que eu sou um herdeiro sanguíneo político, porque meu pai biológico é político nato, né? Eu faço política todos os dias, eu tento ajudar as pessoas menos favorecidas. Uma das minhas bandeiras é ajudar as pessoas menos favorecidas, porque eu venho da base, eu sou neto e filho de pessoas que foram assentadas pela reforma agrária. Eu sou uma pessoa que vendi laranja, vendi picolé, vendi geladinha, engraxei sapatos, estudei em escola pública, assim, não diferente das outras pessoas, que teve uma vida difícil. Hoje a gente, graças a Deus, vem tendo uma vida melhor, mas eu queria proporcionar isso às outras pessoas. E eu só consigo proporcionar isso através da política. A política é uma ferramenta de transformação social, onde eu posso ajudar as pessoas em alta escala. Eu preciso da política para me ajudar as pessoas. Eu preciso da política para me fazer o desenvolvimento das pessoas, das políticas públicas que nós precisamos implantar no nosso município. A política está em todo cidadão. A política está em todo mundo. Apenas umas pessoas exercem ela mais e outras menos. Existe a política, aquela que é feita com corrupção e aquela que vem de dentro do coração, que é de ajudar as pessoas. Porque só sabe falar sobre a política quem vem da base, quem realmente precisa. Saber daquela pessoa que precisa hoje de uma casa para morar, que casou e não tem sua casa. Porque nós passamos por isso. Não diferente de outra pessoa que casou e mora no fundo da casa dos pais, que mora de aluguel, que tira aquele dinheiro para pagar todos os meses, um dinheiro sem retorno. Mas eu quero dizer que a política pode mudar isso. Então a política para mim ela é basicamente quase tudo para um cidadão. A energia que chegou na sua casa, o asfalto, a moradia, o saneamento básico que nós temos, é por causa da política. E muitas vezes as pessoas falam que não quer participar da política. A política, quando eu vejo uma pessoa falar isso, aquilo me entristece. Porque a política, nós juntos é que fazemos a força. E a política hoje, para mim, é uma ferramenta de ajudar as pessoas. A política me presenteou com muita coisa. Inclusive o partido do PSDB, que é presidido pelo presidente da Câmara, Leandro Coutinho, que ele fez a indicação, para mim, inicialmente seria do meu próprio partido, que seria o Vitor, que a gente tinha combinado inicialmente e tudo, mas vieram as composições, inclusive o Vitor mesmo ainda falava que se fosse para ele deixar de ser vice é porque nós ia ganhar a eleição. E aí o Leandro Coutinho escolheu para mim a melhor pessoa, eu acho que nem eu conseguiria escolher melhor do que essa, que é o Júnior do Som, que eu quero inclusive recebê-lo aqui, pra gente, meu parceiro, o cara que vai estar junto com a gente, meu irmão. Obrigado, Oliveira, é um prazer compor essa chapa com você, você que é um cara, gente boa pra caramba, isso me orgulha também estar fazendo parte desse projeto seu, que é as eleições de 2024. Na realidade, o projeto não é meu, o projeto é nosso, é da população de Colinas. Mas eu queria agradecer ao PSDB a sua indicação. Para mim, fico feliz. Se eu mesmo fosse escolher, talvez eu não tinha escolhido uma pessoa tão boa como você. Um cara bom de coração, um cara que sabe se colocar no lugar do cidadão, vem da base assim como eu, sabe passou as dificuldades, vem de família humilde. E para mim isso seria o mais importante. Eu não queria um político já viciado. Eu queria uma pessoa que poderia contribuir e conhece as dificuldades do cidadão. Se hoje o que você tem foi com muito trabalho, da mesma forma a gente está trabalhando. Mas vamos trabalhar muito mais, mas é por Colinas, para fazer o melhor por Colinas, pelo coletivo, pelo bem comum e pelos menos favorecidos. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar.